Tata Werneck zomba de Nicolas Ferreira, e sua resposta deixa a apresentadora calada. Ela tentou tirar onda do deputado como ela sempre faz com seus convidados, mas dessa vez foi diferente. Tomou uma invertida que deixou sua plateia toda em silêncio. Estúdio da TV Globo, no Rio de Janeiro, estava em polvorosa naquela quinta-feira. Técnicos corriam de um lado para outro, ajustando luzes e verificando microfones pela última vez. O Lady Night daquela semana prometia ser diferente de todos os anteriores. Pela primeira vez, Tata Werneck receberia um político em seu programa, de entrevistas marcado pelo humor ácido e perguntas desconcertantes. 5 minutos para entrarmos no ar, anunciou o diretor pelo sistema de som. Nos camarins, duas realidades completamente distintas se desenrolavam. Em um deles, Tata Werneck, conhecida por seu humor irreverente e espontâneo, passava os olhos pela última vez no roteiro preparado cuidadosamente por uma equipe de 8 redatores ao longo de 2 semanas. Está tudo aqui, Tata. As piadas, as provocações, os momentos para cortar para os comerciais se a coisa ficar tensa demais, explicou o roteirista-chefe, um jovem de óculos que parecia nervoso. São as perguntas mais ácidas que já escrevemos. O público vai ao delírio. Tata sorriu ajustando o vestido colorido que havia escolhido especialmente para a ocasião. Ele não sabe onde está se metendo. Vai ser um massacre bem-humorado como sempre fazemos. A maquiadora dava os últimos retoques quando a produtora entrou apressada no camarim. Como ele está? Perguntou Tata sem desviar o olhar do espelho. Tranquilo. Estranhamente tranquilo, respondeu a produtora com um tom de surpresa. Recusou a sugestão de temas que enviamos ontem. Disse que prefere uma conversa genuína. Eles sempre dizem isso até sentirem o calor dos holofotes, rebateu Tata com um sorriso confiante. Seus 15 anos de carreira na comédia e 6 à frente do Lady Night lhe davam a certeza de que dominaria a situação como sempre fazia. No outro camarim, o deputado federal Nicolas Ferreira, aos 28 anos, revisava algumas anotações em seu celular. Diferente da agitação que dominava o restante do estúdio, o ambiente ao seu redor era de concentração absoluta. Seu assessor de imprensa observava o relógio discretamente. 2 minutos, deputado. Nicolas levantou os olhos das anotações. Alguma surpresa de última hora no formato. A produção insiste que será o formato tradicional do programa. Muitas piadas, perguntas embaraçosas, aquele clima de constrangimento bem-humorado, respondeu o assessor com preocupação evidente na voz. Ainda dá tempo de cancelar. Outros políticos já desistiram antes. Nicolas guardou o celular no bolso do paletó azul marinho e ajustou a gravata. Sabe qual é o problema da polarização no Brasil? Ninguém conversa mais, só grita. Todo mundo já chega com ideias pré-concebidas sobre o outro. Mas, deputado, o programa dela não é conhecido por promover diálogos produtivos. Talvez seja justamente por isso que preciso estar lá, respondeu Nicolas levantando-se. Se só falarmos com quem concorda conosco, como esperar que o país avance? No palco, as luzes diminuíram e a plateia, cuidadosamente selecionada para refletir o perfil jovem e descontraído do programa, vibrou quando a música tema começou a tocar. Tata surgiu dançando entre os espectadores, seu carisma imediatamente contagiando o ambiente. Boa noite, Brasil. Bem-vindos a mais um Lady Night, o programa que faz o entrevistado querer estar em qualquer outro lugar do mundo, brincou ela, provocando risos na plateia. E hoje prepare-se para a combinação mais improvável desde o abacaxi na pizza, que aliás eu adoro. Hoje recebemos o deputado federal e fenômeno das redes sociais, Nicolas Ferreira. A plateia reagiu com uma mistura de aplausos entusiasmados e algumas vaias discretas. Tata fez um gesto amplo em direção à lateral do palco. E sob uma música eletrônica pulsante, Nicolas entrou sorrindo, acenando para a plateia. Aproximou-se de Tata, cumprimentou-a com um abraço leve e sentou-se no sofá vermelho característico do programa. Nossa, deputado, você é mais alto pessoalmente.
comentou Tatá como primeira observação, medindo a diferença de altura entre eles com a mão. Dizem que a altura é proporcional à capacidade de causar polêmica nas redes sociais. Nesse caso, você deveria ter uns 5 metros. A plateia explodiu em risos. Nicholas sorriu, demonstrando tranquilidade. Se for assim, Tatá, você deve crescer alguns centímetros a cada episódio deste programa, respondeu ele com bom humor. Tatá pareceu momentaneamente surpresa pela resposta rápida, mas logo recuperou sua postura característica. Touché, parece que alguém veio preparado. Consultando suas anotações rapidamente, ela prosseguiu. Sabe, deputado, quando me disseram que você viria ao programa, eu logo pensei, nossa, preciso fazer piadas sobre política, conservadorismo, religião. Aí percebi que você já faz isso todo dia no Instagram, só que sem a parte da piada. Mais risadas explodiam da plateia, e o diretor, nos bastidores, sinalizava positivamente. O programa começava exatamente como planejado, colocando o convidado na defensiva com humor, afiado. Nicholas tomou um gole da água que estava sobre a mesa de centro antes de responder. É interessante como o humor tem esse poder de desarmar as pessoas, não é, Tatá? Às vezes, uma piada consegue comunicar o que páginas de argumentos não conseguiriam. Ah, então você admite que seus discursos na Câmara poderiam ser substituídos por memes e teríamos o mesmo efeito? Retrucou Tatá rapidamente, aproveitando a deixa. Na verdade, acho que o humor e a política têm mais em comum do que parece à primeira vista. Ambos observam a realidade e apontam suas contradições. A diferença é que você busca a risada. E eu busco soluções, respondeu Nicholas, mantendo o tom leve, mas sério. Um silêncio inesperado pairou por alguns segundos no estúdio. A resposta não era a que Tatá esperava. Não era defensiva nem agressiva, apenas reflexiva. Uau! Agora fiquei confusa. Vim preparada para zombar de um conservador raivoso, mas estou diante de um filósofo. Tatá brincou, tentando retomar o controle. Falando em contradições, como um jovem de 28 anos defende ideias que a maioria dos jovens considera ultrapassadas. É tipo como se eu defendesse o retorno da calça boca de sino. Aliás, espera, isso voltou à moda. Péssimo. Exemplo? A plateia riu e Tatá continuou. O que eu quero dizer é, você não se sente um ET entre sua geração. Nicholas sorriu, parecendo genuinamente divertido com a pergunta. Interessante você mencionar isso, Tatá. Sabe qual é o verdadeiro preconceito que ainda é socialmente aceito hoje? O etarismo intelectual. O etá o quê? Perguntou Tatá, franzindo a testa. Etarismo intelectual. A ideia de que pessoas de determinada faixa etária devem necessariamente pensar de uma certa forma, como se o ano de nascimento determinasse não apenas quando você nasceu, mas também o que você deve pensar. O estúdio ficou novamente em silêncio. Nos bastidores, o diretor fazia gestos para que Tatá retomasse o tom humorístico. Olha só, pessoal, ele fala difícil também. E eu aqui achando que ia ter que explicar o que é contumaz, brincou Tatá, provocando algumas risadas. Mas então, deputado, você está me dizendo que defender pautas conservadoras é, na verdade, um ato de rebeldia jovem? Isso é tipo dizer que o novo rock and roll é ouvir Roberto Carlos. De certa forma, sim. O que é mais rebelde hoje? Seguir exatamente o mesmo pensamento que a grande mídia, as grandes corporações e a maioria dos influenciadores promovem, ou questionar esse pensamento único, rebateu Nicholas. Quando todos os holofotes apontam para uma direção, olhar para o lado oposto exige coragem. Não acha? Tatá percebeu que a entrevista não seguia o roteiro planejado. As piadas cuidadosamente preparadas não estavam conseguindo o efeito desejado contra as respostas reflexivas do deputado. Bem, então vamos falar de algo específico. Suas opiniões sobre identidade de gênero causaram muita polêmica. Chegou a usar uma peruca loira na tribuna da Câmara. Aquilo foi, digamos, peculiar. A peruca pelo menos era boa, ou era daquelas de R$19,90 da loja de fantasias.
Foi exatamente para provocar esse tipo de reação que fiz aquilo, respondeu Nicholas, inclinando-se ligeiramente para a frente. Veja, concordamos ou não com certas pautas, precisamos admitir que há contradições que merecem ser discutidas. Quando utilizei aquela performance, milhões de pessoas que nunca teriam acesso a esse debate passaram a refletir sobre o tema. Então você admite que foi um truque de marketing político? Insistiu Tatá. Foi uma forma de comunicação. Assim, como você usa o humor para comunicar ideias complexas, eu usei uma performance para iniciar um debate necessário. A diferença é que quando um comediante faz isso, é arte. Quando um político faz, é chamado de populismo. A plateia, que inicialmente parecia dividida entre apoiadores e críticos do deputado, agora observava atentamente o diálogo, que havia se transformado em algo diferente do habitual tom de gozação do programa. Tatá, percebendo a mudança na atmosfera, decidiu mudar de abordagem. Olha, vamos fazer diferente. Esquece o roteiro, vamos conversar de verdade. O que você acha de eu te fazer as perguntas que realmente gostaria de fazer, sem o peso da persona cômica? Nicholas sorriu. Era exatamente isso que eu esperava quando aceitei o convite. Nos bastidores, o diretor sinalizava freneticamente, mas Tatá fez um gesto discreto, indicando que seguiria seu instinto. Então me explica uma coisa. Como alguém tão jovem já tem convicções tão fortes? Não é normal aos 28 anos ainda estar descobrindo o mundo, mudando de ideia? A pergunta, agora genuína, criou um clima diferente no estúdio. Tatá, convicções. Fortes não significam rigidez de pensamento. Significa ter princípios claros que orientam suas decisões. Eu reviso constantemente minhas ideias, leio autores com quem discordo, converso com pessoas de diferentes visões de mundo. A diferença é que faço isso a partir de uma base sólida de valores. E quais são esses valores? Perguntou Tatá, agora visivelmente interessada na resposta. A crença de que a família é a base da sociedade, que liberdade individual e responsabilidade andam juntas, que o Estado deve servir ao cidadão, não o contrário, que a vida tem valor intrínseco, que uma nação precisa preservar suas tradições ao mesmo tempo em que evolui. Mas esses valores não podem ser interpretados de formas diferentes. O que é família hoje, por exemplo, é muito diferente do que era há 50 anos. Sem dúvida, e é justamente por isso que o debate é necessário. Não podemos simplesmente abandonar conceitos fundamentais porque estão em evolução. Precisamos discutir que evolução queremos. O programa continuou por mais uma hora, transitando por temas como educação, segurança pública, liberdade de expressão e polarização política. Para surpresa de todos, da equipe de produção, da plateia e da própria Tatá, o que começara como uma tentativa de ridicularização transformou-se em uma das conversas mais substantivas já vistas no programa. Quando chegou o momento de encerrar, Tatá dirigiu-se à câmera. Estamos chegando ao final de mais um Lady Night, e devo dizer que esta foi uma edição diferente de tudo que já fizemos. Deputado Nicholas Ferreira, suas considerações finais antes de irmos para o nosso tradicional fim de papo? Nicholas olhou para a câmera. Agradeço a Tatá e a toda a equipe pelo espaço. Quero dizer a quem nos assiste que é possível, sim, termos conversas produtivas entre pessoas que pensam diferente. O Brasil não vai avançar com monólogos paralelos, mas com diálogos reais, onde escutamos genuinamente o outro lado. Tatá assentiu com respeito. E assim encerramos mais uma edição do Lady Night. Na próxima semana temos mais. Mas antes, nosso tradicional fim de papo. A câmera focalizou o tradicional jogo final do programa, onde Tatá fazia perguntas rápidas e indiscretas para os convidados. Se você pudesse mudar uma única lei no Brasil, qual seria? Perguntou Tatá. Tornaria obrigatório que políticos de todas as ideologias participassem do Lady Night, respondeu Nicholas com um sorriso. Tatá riu. Essa é uma lei que eu assinaria. Última pergunta.
O que você aprendeu hoje aqui? Nicholas pensou por um momento. Aprendi que quando derrubamos as armaduras da polarização, descobrimos que todos queremos essencialmente a mesma coisa: um país melhor. Só discordamos sobre os caminhos. Tatá, geralmente rápida em encontrar uma piada para qualquer situação, ficou momentaneamente sem palavras. Olhou para Nicholas e disse simplesmente: "Você me calou, deputado. E olha que isso é raro." As luzes do estúdio diminuíram gradualmente e o programa foi encerrado. Nos bastidores, a equipe comentava o rumo inesperado da entrevista, enquanto nas redes sociais, os trechos mais impactantes já começavam a viralizar com hashtags como Jill, Tatá e Nicholas e Tinmura Diálogo Possível. Com as câmeras já desligadas e os microfones removidos, Tatá aproximou-se de Nicholas. "Sabe, eu vim preparada para fazer piada com tudo que você dissesse." "Eu sei", respondeu Nicholas, "e eu vim preparado para isso." "Por que aceitou o convite, então?" "Sabia que seria provocado." "Porque às vezes precisamos sair das nossas bolhas de conforto." "Eu poderia continuar falando apenas para quem já concorda comigo, e você poderia continuar entrevistando apenas pessoas que compartilham sua visão de mundo. Mas que diferença isso faria?" Tatá ficou em silêncio por um momento, como se realmente refletisse sobre aquelas palavras. "Sabe, em 15 anos de televisão, aprendi que às vezes as melhores conversas são aquelas que não seguem o roteiro", disse ela com um sorriso. "Volte quando quiser, sem roteiro da próxima vez." No dia seguinte, enquanto Nicholas participava de uma sessão na Câmara dos Deputados, seu assessor mostrou-lhe uma postagem de Tatá Werneck em suas redes sociais. "Ontem, recebi o deputado Nicholas Ferreira no Lady Night. Preparei dezenas de piadas ácidas, armadilhas verbais e provocações. Saí do programa refletindo sobre meu papel como comunicadora. Será que contribuo para o diálogo ou apenas reforço a polarização com humor? Obrigada, Nicholas, pela lição inesperada. Na próxima, venha para um segundo round. E pessoal, assistam ao episódio completo. Foi diferente de tudo que já fizemos." A publicação, em poucas horas, já tinha milhares de comentários, muitos expressando surpresa pela humildade da apresentadora e outros elogiando o tom respeitoso do debate. "Não se trata de ganhar debates", disse ele ao assessor. "Trata-se de mudar a forma como debatemos." Nas semanas seguintes, o episódio bateu recordes de visualização nas plataformas digitais. Educadores começaram a utilizá-lo como exemplo de comunicação efetiva entre pessoas com visões diferentes, e diversas personalidades públicas comentaram sobre a importância de resgatar o diálogo respeitoso no país. Por um breve momento, uma pequena luz de esperança brilhou no polarizado cenário do debate público brasileiro. Como Nicholas disse naquela noite, o Brasil não precisa de mais vozes gritando no mesmo tom. Precisa de vozes diferentes, conversando com respeito, buscando não o aplauso fácil, mas o entendimento mútuo e o bem comum de todos os brasileiros. Gostou do vídeo? Ele fez sentido para você? Compartilhe sua opinião nos comentários. Aproveite e deixe seu nome ou o nome de um ente querido para incluirmos em nossa corrente de oração. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like. Isso é muito importante para nós e uma maneira de apoiar nosso trabalho de levar cada vez mais conhecimento até você. Obrigado de coração.